Oi, gente! Conforme o prometido, tô aqui de volta para a gente continuar nossa live. Ah, vou explicar algumas coisinhas que ficaram pendentes hoje de manhã, que estava travando muito, né, a transmissão. Fiquei de explicar para vocês, então, hoje, como estudar português, o macete, que vocês já me mandaram mensagens curiosas. Boa tarde, quem tá mandando boa tarde aí. Boa tarde, pessoal. Então, eu vou explicar como você deve estudar português, que é uma matéria que muita gente tem dificuldade, né? De uma forma otimizada. Obrigada, pessoal, obrigada. E vou explicar também como se planejar para estudar, tanto antes do edital como também depois do edital, tá? Cheguei a começar a comentar, mas a transmissão parou, acho que agora vai dar muito certo. Bom, seguinte. Quanto a português, vamos primeiro a dúvida sobre o português. Português é uma matéria muito ampla, né? Fica difícil fazer o percentual de acerto subir no curto prazo. E vocês normalmente têm muitas outras matérias enormes para estudar. Muitas matérias de direito, muitas matérias com uma carga grande de memorização, demanda muita memorização. E como a gente sabe, memorização toma muito tempo, porque você memoriza no momento, esquece dias depois, então demanda uma revisão muito frequente, não é mesmo? E aí acaba que vocês começam a deixar português de lado ou começam a estudar da forma convencional, que é pegar do PDF 0, né, se você está estudando pelo material de estratégia, ou do capítulo 1 do seu livro, e vai tocando naquela sequência. Porém, existe uma maneira diferente de estudar português. Já vou adiantar para vocês que esse método só funciona se você já é mais ou menos bom em português. Se você está muito fraco, provavelmente não vai ser suficiente dessa forma, tá? Então vamos lá, como é que você estuda português? Como é que eu indico para os meus alunos do coaching? E eu tenho visto um aumento relativamente rápido em comparação ao método convencional do percentual de acerto. Tá me perguntando aí, dá para estudar português de forma genérica sem focar em uma banca específica? Não acho legal, acho importante focar na banca. Por quê? Português varia demais de banca para banca. Tem matéria que se mantém similar quando você muda a banca, mas tem matéria que não. Português é uma matéria que muda demais de banca para banca, o modo de cobrar. Até em relação ao cargo, se você está num cargo técnico, se você está num cargo mais elevado, o tipo da cobrança muda, né? Você vê, por exemplo, as provas da ESAF. As provas da ESAF são extremamente padronizadas, mas você vai fazer uma prova da FCC, é outro planeta, né? Então, dá uma focada na sua banca. Isso vale para todas as matérias, ok? Mas português, como a gente está falando de português no caso, foquem mesmo na sua banca. Bom, vamos ao método então, tá, pessoal? Seguinte, meu método você tem que começar desde sempre, isso para todas as disciplinas, fazendo exercício. O que é que eu noto? Vocês costumam ficar com um certo receio de começar a fazer exercício e ver que o percentual não tá bom. Então, o que vocês alegam? Eu vou estudar o curso todo e depois eu volto fazendo os exercícios. Na verdade, a sua decisão está sendo baseada essencialmente no medo de ver seu percentual de acerto. Exercício é para começar do dia 1, cara. Você terminou a primeira parte da teoria da sua aula 0, da sua aula demonstrativa, ou então do capítulo 1 do livro, é para fazer exercício até dizer chega, você tem que fazer muita questão. Até porque no momento pós-edital você vai revisar as principais questões. Você não vai ter tempo de ficar fazendo baterias imensas de questões. Isso é para fazer antes do teu edital sair. Então comecem a fazer questões o quanto antes. Em português é o seguinte: vai lá naquele site PCI Concursos, que a maioria de vocês já conhece, você consegue baixar as provas de graça. Baixe as provas mais recentes da sua banca, na íntegra, a prova de português. A prova ela é igual o simulado e a prova tem o mesmo princípio, né? Por isso que a gente faz simulados antes para vocês se acostumarem. São as questões sortidas, diferente de quando você estuda pelo livro ou PDF, que você faz a questão daquele assunto que você acabou de estudar. É muito mais difícil fazer as questões sortidas, né? Porque aí tem tempo que você não vê determinadas disciplinas, enfim. Muito mais complicado. Então você vai baixar uma prova, baixe uma prova recente da sua banca, resolva toda. Mas eu não estudei português ainda para concurso. Vamos fazer de diagnóstico. Faça a prova toda, corrija. Vamos supor que de 10 questões você tenha errado 3. O que você vai fazer?
Eu bato muito na tecla com os meus alunos do estudo dos erros. Uma pergunta interessante aí, ó. Vale a pena fazer exercício de conteúdo ainda não visto? De forma nenhuma. De jeito nenhum. Às vezes eu vejo vocês muito ávidos para fazer simulados quando vocês são iniciantes. Vai fazer simulado como? Você vai topar com uma, duas questões que você já estudou, que você vai treinar de fato, botar seus conhecimentos ali à prova, e as outras você vai chutar e você vai ficar super triste e desanimado, porque você vai ter um percentual horrível, porque se você não viu nada, você não vai conseguir fazer muita coisa, e só vai servir para te deixar estressado. Sossega aí, pessoal. Simulado é lá na frente, depois que você bateu todo o edital, depois que você conhece muito bem cada capítulo, aí sim você passa para as questões sortidas. Antes disso, não. Antes disso, é melhor você estudar o capítulo, estudar o PDF, você vai fazer questões daquele assunto até enjoar, vai fazer caderno de erros, enfim, vai fechar o capítulo redondinho aí, você vai passar para outro capítulo, mesmo procedimento. Simulado é quando você acabou de fazer isso com todos os capítulos, com todas as aulas. Mas voltando especificamente ao português, imprima uma prova, faça toda. Vamos supor que de 10 questões você errou 3. Primeira providência, você tem que descobrir o que você errou na prova. Vamos supor que você errou uma questão de concordância, uma questão de regência e uma questão de pontuação, certo? Vamos dizer que você errou esses 3 assuntos. O que você vai fazer? Você vai lá no PDF de concordância e vai estudar o PDF inteiro de concordância. Você não vai estudar só o ponto que você errou, você vai estudar o PDF inteiro de concordância, como se você estivesse estudando do começo ao fim do curso, mas você vai pinçar os capítulos que você vai errando na prova. Então, fez o PDF de concordância todo, leu, grifou, fez algum resuminho, algum ponto mais complicado para lembrar, fez todas as questões do PDF de concordância. Show! Fechou o assunto? Vai lá na tua prova que você imprimiu. Em português é sempre melhor fazer a prova impressa, porque normalmente tem texto para ler, então você tem que ficar voltando. É melhor você poder fazer setinha, dar grifos. Então, eu acho pessoalmente melhor fazer com a prova impressa. Aí, o que você faz? Vai lá na tua prova e anota com as suas palavras de uma maneira muito simples, muito sucinta, muito direta, a explicação do teu erro, que você já vai saber porque você vai ter estudado o PDF daquele assunto. Fez isso? Show de bola. Vamos para o outro erro. Eu errei regência agora. Você vai lá no PDF de regência ou lá no capítulo de regência, estuda o capítulo de regência todo. Aprende regência do começo ao fim. Aprendeu regência legal? Beleza, faz todas as questões do PDF ou todas as questões do seu livro. Ficou tranquilo aquele assunto? Vai lá na tua prova e anota a explicação para aquela questão que você errou de regência e faz o mesmo procedimento com pontuação. Então foram os 3 temas que você errou. O APSJ perguntou para mim, essa etapa é antes de iniciar o assunto, você não vai pegar aula nenhuma, você vai de cara fazer uma prova. E aí você vai nas aulas referentes às questões que você errou. Então, se você errou concordância, regência e pontuação na primeira prova, você vai estudar esses 3 assuntos. Concordância, regência e pontuação. Aí, beleza. O que você vai fazer com essa prova que você anotou, você comentou lá com as suas palavras, o que você aprendeu no PDF, você colocou a explicação da questão. Você vai guardar essa prova, que a gente vai usar lá na frente. Guarda aquela provinha. Depois que você destrinchou todos os erros da prova e comentou com suas palavras ali a caneta, show de bola. Você vai pegar uma outra prova recente da sua banca e vai fazer o mesmo procedimento. O que você vai notar? Você vai errar mais ou menos, assim, com muita frequência, os mesmos assuntos. Mas eu errei concordância de novo, eu estudo de novo? Com certeza, você não aprendeu ainda? Estuda tudo de novo. Errei regência, errei pontuação de novo. Estuda tudo de novo, faz o mesmo procedimento. Anota o comentário da questão, beleza. Você vai notar que lá pela 5ª, 6ª prova que você faz esse procedimento, o teu percentual já começa a melhorar, né? Em regra, gente, tudo tem exceção, tá? Em regra, vai melhorando o seu percentual, por quê? Porque a gente vai saber quais são suas deficiências, você vai bater ali nos mesmos capítulos, você vai ver. E aí você já não erra mais aqueles assuntos que você tinha dificuldade. E isso também evita que você fique estudando bilhões de regras de português com suas bilhões de exceções, enquanto você tem muita matéria de direito para decorar, muita lei, muita coisa. Isso evita que você estude um conteúdo amplo demais e na hora lá da prova de ver o percentual patinando, entendeu? Sem muita melhora. Uma observação importante. Obrigada, Paty. Que bom que você me acompanha. Gente, uma observação